Oiê, tudo bem? Eu vim aqui mostrar uma forma super simples da gente apresentar os óleos essenciais. Essa é uma apresentação básica que eu fiz baseada nesse material aqui da doTERRA, que vem na classe numa caixa, o folheto com 50 deles, que é justamente o folheto que você vai utilizar para qualquer apresentação presencial, seguindo esse roteiro. E aqui eu vou dar algumas dicas de como você colocar o seu tempero para você ter mais sucesso, seja online, seja presencial. Lembrando que, gente, não tem nada que cause um impacto melhor na nossa vida e na vida dos outros do que pingar o óleo essencial na mão de alguém. Então, o presencial sempre será imbatível, na minha modesta opinião, ok? Vamos lá. Óleos essenciais para a nossa vida, porque os óleos essenciais são para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Hoje a gente vai falar sobre o quê? O que são os óleos essenciais e por que eles nos ajudam, como usar, por que usar e soluções para a sua saúde. Quando a gente começa uma apresentação, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, a gente agradece pelas pessoas estarem com a gente. O tempo é o recurso mais valioso que a gente tem hoje em dia e aquelas pessoas estão dando um pouquinho de tempo para poder te ouvir, então agradeça por isso também. Diz qual é a agenda, do que a gente vai tratar nessa apresentação de hoje. E uma vez que a gente diga do que a gente vai tratar nessa apresentação de hoje, para a pessoa querer ficar com a gente até o final, você, antes de começar a falar, vai se apresentar. Então, essa apresentação aqui, a gente está deixando o link dela, do template dela no Canva. E aqui onde está essa foto dessa família, coloca uma foto sua. Se você tiver marido, filho, enfim, você esposa, você coloca uma foto e conta um pouco da sua história. Por que você está fazendo essa apresentação? O que você já usou de óleos essenciais que impactou a sua vida tão positivamente que você quis começar a divulgar isso para os outros? Faz isso para você poder conectar ainda mais com aquela pessoa que está se relacionando com você naquela apresentação, seja online, seja presencial, ok? Então, coloca aqui e conta a sua história, brevemente, mas sempre dando algum relato positivo de algum óleo que tenha impactado a sua vida, pelo menos um, ok? Mas seja breve, tá? A gente não quer uma apresentação extensa para a gente ter a possibilidade de perder a atenção das pessoas no meio do caminho. Uma vez falando de você, a gente pode então começar a falar dos temas da apresentação de hoje, certo? Então, olha, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais nada mais são do que soluções naturais para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Eles são extratos puros que a gente extrai das plantas e eles são o mecanismo de defesa natural das plantas e das células. Na verdade, eles apareceram justamente para poder defender as plantas das ameaças do seu meio externo e só sobreviveram as plantas que tinham os óleos essenciais para defendê-las, né? Seleção natural. Eles são altamente concentrados, chegam a ser 70%, 70 vezes mais potentes do que ervas quando eles são destilados, que é o caso. E eles são encontrados em sementes, em cascas, em caules, em raízes, em várias partes das plantas. E tem compostos que protegem as plantas contra essas ameaças ambientais, como eu disse, e, consequentemente, eles oferecem para a gente proteção também. Um exemplo é o peppermint. E aí, se você tiver pessoalmente, você pode passar o peppermint na mão de cada um. O peppermint, ele ajuda a refrescar o nosso corpo, deixa a gente em estado de alerta, né? Diminui tensão na cabeça, eu posso passar aqui nas têmporas. Ele melhora o humor, ele refresca o ar, ele abre as vias aéreas. Se você tiver alguma experiência com peppermint, pode contar nesse momento também, né? E você pode, se tiver pessoalmente, fazer aquela máxima das 3 formas de usar os óleos essenciais que a gente vai dizer daqui a pouquinho quais são, mas que a gente pode usar o peppermint para exemplificar, inclusive, a potência dos óleos essenciais. Uma gotinha na mão, pega o dedo, um dedo mindinho da outra mão, encosta só na gota, só encosta, porque ela é super potente. Encosta na ponta da língua, para você ter noção de quanto que isso vai te dar de peppermint na boca, só aquela sujeirinha de óleo essencial. Afinal de contas, uma gota de peppermint equivale à potência de 28 xícaras de chá de hortelã. Incrível, né? Pois é, o peppermint que é bom também para digestão e para o hálito quando a gente coloca ele na nossa boca. A gente esfrega a mão na outra, uma mão na outra, faz uma conchinha. Cuidado com os olhos e com o rosto, porque, como a gente já viu, é muito concentrado. Como eu, ó,
Aproxima, mas sem encostar. De olhos fechados, dá aquela inalada profunda para abrir todas as vias aéreas. Abriu? Uau! A gente vai ficar em estado mais de alerta para a nossa apresentação, isso vai ser maravilhoso. E agora, vamos limpar na nuca, porque enquanto a gente for conversando, você vai sentir um leve frescor, que é aí o Peppermint atuando para liberar as tensões. Se tiver com tensão aqui na região dos ombros, da nuca, pode aproveitar e se fazer uma automassagem para você ficar ainda mais confortável enquanto a gente conversa, certo? Isso são os óleos essenciais. Alguns podem fazer o efeito tão rápido quanto a gente sentiu aí inalando o Peppermint, né? Por que usar para nossa saúde? Bom, porque mais saúde significa menos dinheiro com o médico, significa mais produtividade, provavelmente mais dinheiro no bolso com isso também, né? Os óleos essenciais são 100% naturais, não tem nenhum aditivo sintético e eles são uma alternativa natural, uma alternativa saudável, segura, sem efeitos colaterais para a gente cuidar do nosso bem-estar e da nossa saúde. E o melhor é que, como a gente viu que eles são super concentrados, eles acabam custando centavos já cada gota que eu uso, né? Um exemplo aí do que pode fazer bem a gente também é a lavanda, que acalma a pele, acalma as nossas emoções e ajuda aí um sono reparador. Tem alguém, e aí você interage com a plateia, né? Tem alguém que queira dormir melhor? Tem alguém que eventualmente já use a lavanda, uma gotinha no travesseiro, na sola dos pés, ou inalando antes de dormir, e que tenha visto fazer diferença? E aí você vai vendo as respostas das pessoas, né? E por que os óleos essenciais são tão eficazes? Por quê? Porque eles são feitos de centenas de compostos naturais, orgânicos, que têm propriedades que, inclusive, já foram muito estudadas e comprovadas cientificamente. Eles atuam lá na nossa célula diretamente para trazer para a gente essa questão do bem-estar literalmente de dentro para fora, né? Um exemplo disso é a melaleuca. A melaleuca é aquele óleo bombril, tipo 1001 utilidades, sabe? Além dela ser ótimo para ziquezira de pele, ziquezira de cabelo, ela é muito boa para dor de garganta, para dor de ouvido, para cândida, porque ela é antifúngica, então fungo na unha também. Você pode utilizá-la se você estiver gripado para combater aquela gripe resfriado, porque ela vai combater aquele vírus dentro da nossa célula. É um desses óleos que a gente precisa ter em casa, né? É maravilhoso. Como que a gente vai usar os óleos essenciais? Dessas 3 formas que a gente acabou de conversar sobre o Peppermint. Então, a gente vai poder utilizar os óleos essenciais aromaticamente. Um exemplo é o Breathe, que é uma mistura de óleos essenciais. A gente tem algumas misturas na doTERRA super bacanas. E o Breathe é uma mistura de óleos essenciais que vai ajudar a gente a liberar as vias aéreas, a eliminar, né? Não eliminar, mas ajudar a gente se a gente estiver tossindo, se a gente estiver no espirra-espirra. Ele é tipo um Vic Vaporub natural, sabe? Então eu gosto muito de colocar ele à noite, por exemplo, no difusor para dormir melhor. Quem tem rinite, quem tá sempre com o nariz escorrendo, quem tem sempre sinusite, tá sempre, enfim, com funga-funga, ama de paixão o Breathe. Diz que não vive sem, porque realmente ele traz um alívio aí, um conforto muito grande para isso, viu? Devo dizer. A gente pode usar topicamente é passando na pele, e aí a gente vai precisar, inclusive, de pensar em diluir, porque como eles são muito concentrados, a gente precisa evitar qualquer tipo de sensibilidade. Algumas pessoas podem ter sensibilidade porque os óleos são muito concentrados, mas é só a gente diluir, por exemplo, no óleo de coco. E um exemplo dos que eu mais uso topicamente é o Deep Blue, que é maravilhoso para qualquer tensão muscular, dor articular. Então, fui para academia e me movimentei demais, senti que eu vou ficar dolorida no dia seguinte, passo de Deep Blue para poder a minha musculatura se recuperar. Estou aqui na cadeira sentada durante muitas horas, começo a sentir aqui o pescoço, começo a sentir o pulso, às vezes começo a sentir, pode ser o ombro, pode ser o cotovelo, porque não está muito ergonômico. Vamos de Deep Blue. Poxa, sou dentista, sou massoterapeuta, fico com dor nas costas, sou mãe, estou carregando o neném pequeno, aquele peso. Passa o Deep Blue, que passa. Ele é maravilhoso, aqui em casa ninguém vive sem. E a ingestão, que pode ser um pouco polêmica para alguns, mas sim, nós temos óleos que são, inclusive,
aprovados pela Anvisa para utilizar internamente, e o uso interno, quando ele é bem orientado, ele pode trazer enormes ganhos. Me ajudou demais com a minha rinite alérgica, por exemplo, né? Ajudou demais algumas pessoas que eu conheço em processos inflamatórios, às vezes até de fibromialgia, por exemplo. E você pode adicionar, inclusive, para favorizar a sua bebida, para favorizar a sua comida. O lemon é um exemplo, a gente adora beber uma água com lemon, e o lemon ele é diurético, então ele ajuda a limpar toxinas do nosso corpo e eliminar excesso de líquido que você tem eventualmente acumulado no seu corpo, certo? Mas ao invés de eu ficar aqui tagarelando sobre os óleos essenciais, eu quero passar um videozinho para vocês com alguns relatos. Uma pausa só para quem estiver fazendo isso presencial. Não vai dar para falar sobre esse vídeo, não vai dar para passar esse vídeo. Se forem poucas pessoas, você pode até abrir no seu celular, porque é um vídeo que está no YouTube. Mas se não, você segue o baile, ok? Em agosto de 2017, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos. Lá eu fui buscar alguns equipamentos para o Palmeiras. E lá eu tive o primeiro contato com os óleos essenciais. Eu fui apresentado ao Deep Blue, a pomada para poder tirar dor muscular. E a resposta dela foi muito boa, então eu quis aprofundar isso aí. E um amigo meu me apresentou o lavanda e colocou para eu utilizar durante uma noite. E eu tive uma qualidade de sono muito boa. E ali eu comecei a procurar algumas coisas que pudesse agregar ao futebol e pudesse dar uma resposta para a gente aqui dentro do Palmeiras. Então, pessoal, todos os jogos eu utilizo esse óleo hortelã-pimenta, que me dá uma disposição maior para entrar em campo. E também utilizo esse óleo lavanda, né, para minha família, para que possamos ter um sono melhor. Eu utilizo os óleos essenciais antes dos meus treinamentos das partidas, isso aumenta a minha disposição, me deixa muito mais focado. Utilizo também após os jogos e treinamentos para auxiliar na minha recuperação. E juntamente com a minha família, na minha casa também, a gente sempre liga antes da gente dormir, porque isso nos dá uma qualidade de sono melhor e a gente dormir tranquilo. Antes de cada treinamento, nós utilizamos o laranja e o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta para melhorar a capacidade do atleta em captar oxigênio e também ter uma disposição maior ao treinamento. E o laranja para melhorar a concentração e o foco dele no treinamento. Então a gente utiliza isso aí todos os dias, junto com o difusor ligado em todas as salas aqui do centro de treinamento. Bom, falar um pouquinho, né, do óleo do Terra, como vem me ajudando, né? Eu, 2017, acho que, não me lembro bem, mais ou menos essa época, eu fazia uso da melatonina para poder dormir. Depois que eu voltei de uma viagem dos Estados Unidos, conversei, né, com o fisiologista do nosso clube, o Thiago Sante, né, e ele me apresentou o óleo de lavanda, né, para dormir, para o sono, né? Usava um pouquinho nas mãos, colocava um pouquinho no travesseiro também, cheirava, respirava o óleo, e aquilo induzia bastante sono, que foi uma coisa muito positiva, né? Já que o doTERRA é uma coisa, é um produto natural, então é uma coisa muito bacana, que acabou me ajudando muito no meu sono, na minha recuperação pós-treino e pós-jogo principalmente. E também o uso antes do jogo, né, do hortelã-pimenta, do doTERRA, que, né, a gente faz o uso dele para poder respirar melhor e, consequentemente, também durante a partida ter um desempenho melhor por causa da respiração, né? Porque a gente fica ofegante, quanto melhor a gente estiver respirando, mais rápido a gente se recupera dentro da partida. Então, fica o meu agradecimento para o pessoal da doTERRA e parabéns pelo produto. Valeu! Bacana, né? A gente vê o relato de outras pessoas, é sempre bom para trazer para ilustrar. E por que a doTERRA, né? Por que os óleos essenciais da doTERRA? Eu não gosto de falar, de ficar comparando com nenhuma outra marca. Não estou dizendo que com isso não tem outras marcas que sejam boas, mas foi doTERRA que eu escolhi para a minha vida e para a vida da minha família, porque é a doTERRA que me dá a segurança deles serem os mais puros e os mais testados. A grandíssima maioria do que a gente encontra no mercado é sintético, ou ele está com algum tipo de adulteração sintética em laboratório. Às vezes você faz o teste e você não encontra determinado componente, e infelizmente a gente tem sim muitas empresas que vão lá no laboratório e enxertam aquele componente para ficar certinho no teste da teórica qualidade, né? Você tem alguns que são utilizados na indústria alimentícia,
que são normalmente subprodutos, são óleos essenciais, são puros, mas são subprodutos, já não são tão concentrados em suas propriedades terapêuticas e por isso eles não têm o mesmo efeito. E tem outros que são esses, podem ser usados só topicamente, né? Porque eles têm ali algum tipo de diluição, algum tipo de aditivo que faz com que eles só possam ser usados topicamente. E a gente tem os da doTERRA que são óleos com certificados de pureza testada e garantida, que eles são altamente testados, são testados de 13 formas diferentes, mais de 3 vezes ao longo da cadeia produtora, lote a lote. Todo lote produzido é testado para a gente ter certeza do que a gente está consumindo. E por isso que eu encontrei na doTERRA a segurança que eu queria para o óleo que eu queria usar em mim e na minha família, tá? A doTERRA é uma empresa que ela trabalha por fornecimento com impacto, então ela é uma empresa que ela tem responsabilidade social com a pessoa que está trabalhando com ela e a comunidade onde aquela pessoa está inserida. E assim ela assegura que as plantas são colhidas no seu habitat natural, com práticas de colheitas sustentáveis. E ela trabalha diretamente com os agricultores, em cooperativas, com pagamento de forma justa. Um exemplo disso é o frankincense, que vem lá da Somália, que é o olíbano, né? Que é um óleo que equilibra o humor, que ajuda a manter a pele boa, ele é ótimo para a pele, para linhas de expressão, para ruga, mas é muito bom para o nosso sistema nervoso central também. Já vi o frankincense ajudando muitas pessoas que estavam com algum tipo de disfunção e me ajudou muito no meu déficit de atenção. E é um óleo que vem da Somália, é um óleo que os produtores eram altamente explorados, inclusive as famílias, as filhas e as esposas, quando os homens iam para a floresta colher o frankincense, sofriam abusos e hoje em dia nada mais acontece. A doTERRA, ela viu que eles precisavam de hospital de primeiros socorros e construiu e doou para a comunidade um hospital. Então, a gente tem todo um trabalho muito bonito nesse sistema de fornecimento com impacto, onde os produtores são exclusivos da doTERRA e a gente tem essa relação de troca com eles, né? Além da doTERRA ter o braço dela de sustentabilidade também, com projetos sociais, apoiando projetos sociais incríveis, que é a nossa fundação Healing Hands, que investe aí nas comunidades, tanto dos agricultores que a gente trabalha, quanto também com outras parcerias, como é o caso da Childhood, que trabalha com o cuidado de crianças que sofreram abuso, por exemplo, aqui no Brasil. E por isso essa empresa é uma empresa tão bonita e que eu gosto tanto de falar dela e tenho tanto orgulho de fazer parte dela. E quando você faz parte dela, seja trabalhando comigo na minha equipe, seja consumindo os óleos essenciais que eu estou apresentando aqui para vocês, você já está fazendo parte de tudo isso, contribuindo com tudo isso. O que mais que os óleos podem fazer por nós? Cuidar do nosso humor, como, por exemplo, os cítricos, tangerina, laranja, elevam o nosso humor, né? Trabalhar na nossa disposição, quando a gente viu, por exemplo, com o peppermint, falta de energia não é normal, a gente tem que dormir bem para ter disposição no dia seguinte, a gente tem que estar menos estressado aí para ter disposição no dia seguinte. Usa lavanda, usa o copaíba para você poder dormir melhor, para você baixar o nível de cortisol no seu corpo quando for necessário para você poder dormir bem, relaxar para você poder dormir bem, né? E com isso a gente vai fortalecendo o nosso corpo com o frankincense, por exemplo, que é um excelente antioxidante, com a copaíba, que é um excelente anti-inflamatório também, né? É muito bom para o sistema cardiovascular, para o sistema respiratório. Foi o óleo que me ajudou aí com a minha bronquite. E livrando o nosso corpo de toxinas, por exemplo, com o lemon, como eu já tinha comentado com vocês. Então, é importante a gente se perguntar o que mais preocupa a gente na nossa saúde. Quais são os top 3? Eu tenho certeza que esses top 3 estão inseridos dentro do contexto dos óleos essenciais, que os óleos essenciais podem nos ajudar, né? Mas, para isso, você precisa ter os óleos essenciais na sua casa. E quais são as formas de você ter os óleos essenciais na sua casa da doTERRA? São 3 formas. Você pode comprar no varejo, encomendar comigo ou com qualquer outra pessoa, entrar lá na internet e comprar. Entrar na internet e comprar eu não recomendo realmente, porque não apenas você não vai estar em contato com ninguém para te explicar como, se não for pelo site de algum consultor da doTERRA, se for por loja americana, Mercado Livre ou qualquer coisa,
você não sabe de quem você está comprando, você não sabe de onde está vindo aquele produto, porque não é da doTERRA, não são os canais oficiais de venda da doTERRA, e você pode, inclusive, receber um produto adulterado, e a doTERRA não vai se responsabilizar sobre isso. Então, assim, varejo é mais caro e tem que ter atenção para essa questão da venda online. Só que você pode se tornar membro, isso é uma super vantagem, né? Quando você se torna membro, você não tem nenhum tipo de compromisso com a empresa, você vai comprar o que você quiser, quando você quiser, mas você vai ter acesso aos melhores produtos e com o melhor preço, porque todo membro tem 25% de desconto. Então, compra muito mais barato do que no varejo, né? E sendo membro, você ainda tem a possibilidade de ganhar produtos, de ganhar mais descontos em produtos que são oferecidos mensalmente com mais desconto. Vale demais você saber um pouquinho mais sobre como ser membro. E por isso que eu trouxe informações sobre isso para vocês, né? O que você pode esperar? Você se tornando membro com qualquer pessoa do time Somos Essenciais, você recebe e-book detalhando as propriedades, você recebe suporte pessoal, recebe acesso ao Instagram com um cursinho online, sabe? Com mais de 100 horas de vídeos gravados para você aprender mais sobre a aplicabilidade dos óleos essenciais, uma série de e-books que estão disponíveis para você, comunidade no Telegram, sorteios, brindes exclusivos e desconto no meu curso de aromaterapia online, caso você queira se tornar realmente um aromaterapeuta, aprofundar seus conhecimentos, enfim, e até tirar a carteirinha da Brat, se esse for o seu desejo, tá? Essas são vantagens que o time Somos Essenciais oferece para você. Então, fala com quem te convidou para estar aqui nessa apresentação, para você poder ter acesso a isso e muito mais, e já começar a aplicar os óleos essenciais na sua vida e poder sentir tudo isso, que são as vantagens da saúde e do bem-estar quando você se cuida de forma natural. Só que eu quero te contar a melhor forma de você entrar, na minha opinião, que é o quê? Escolhendo um dos nossos kits de produtos. A gente tem algumas sugestões e algumas vantagens, muitas vantagens. A gente tem o kit Brasil Living, que é o mais basiquinho, com 12 óleos de 5 ml. Esses óleos todos que a gente conversou ao longo dessa apresentação estão aqui no kit Brasil Living, tá? Só que para mim o melhor custo-benefício é o kit essencial para o lar, porque ele vem com os mesmos óleos do kit Brasil Living, só que 3 vezes mais. E ele custa só um pouquinho mais do que o dobro. Então, ele vem com os mesmos óleos, custa um pouquinho mais do que o dobro e ainda vem com um difusor de graça para você, certo? Fabi, eu quero difusor, mas eu não estou podendo kit essencial para o lar. Tem opção? Tem o kit Aromatouch, mas aqui o difusor não sai de graça. Então, faz a conta que às vezes vale a pena você pagar esse kit essencial para o lar em 3 vezes, ver quais são as promoções que estão rolando, porque sempre tem promoção para te dar ainda mais vantagem. E, de novo, fala com quem te convidou para que você possa ter o melhor da doTERRA na sua vida, com todo o suporte que o nosso time pode te dar. Beleza? Obrigada por estar aqui comigo. Espero que você tenha tido um bom exemplo de como fazer a sua apresentação sobre os óleos essenciais. Tanto presencial quanto online é a mesma estrutura. E aí é claro que você vai pegando o jeito, vai fazendo cada vez com mais naturalidade. O importante é começar a fazer. Você pode, no início, pegar esse folheto e ler esse folheto com a pessoa. Aos poucos, você vai ganhando confiança e você vai fazendo isso cada vez mais fluido. Beijo e até o próximo. Vai lá, manda ver!